Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Vale História. Hoje temos a honra de entrevistar Odilon Caldeira Neto, que é professor do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde coordena o Laboratório de História Política e Social. É também coordenador do Observatório de Extrema-Direita e foi editor-chefe da revista Locus entre 2022 e 2023. Seus trabalhos se concentram nos extremismos de direita, nos neofascismos e nas direitas radicais. Ele está no FMG como convidado do 33º Simpósio Nacional de História, organizado pela Associação Nacional de História, a ANPU, onde participou de uma sessão dos Diálogos Contemporâneos intitulada Democracia, Extrema-Direita e Ressonância entre a Era Trump nos Estados Unidos e no Brasil. Em suas publicações, destacamos o livro Sob o Signo do Sigma, Integralismo, Neointegralismo e o Antissemitismo, publicado pela Eduen em 2014, e o Fascismo em Camisas Verdes, do Integralismo ao Neointegralismo, redigido em coautoria com Leandro Pereira Gonçalves, editado pela Fundação Getúlio Vargas em 2020, que ganhou uma versão em inglês em 2022. Seu livro mais recente, New Fascism and the Far Right in Brazil, publicado pela Cambridge University Press em 2025, será o tema principal da nossa conversa. Professor, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço, uma satisfação. Em Neofascism and the Far Right in Brazil, você identifica duas ondas neofascistas no Brasil. A primeira situada entre 1980 e 2000 e a segunda entre 2000 e 2020. Ao final da obra, você se interroga sobre se estaríamos vivendo uma terceira onda. Você poderia comentar brevemente como você entende esses dois ou três momentos e quais as principais características dos movimentos neofascistas em cada um deles? O neofascismo tem algumas diferenças que me parecem substanciais em comparação ao fascismo histórico, fascismo clássico, fascismo do entre guerras. Que naquele momento o fascismo era uma forma de política massificada, construção de estados totalitários, e tinha uma capacidade organizativa realmente de uma forma pujante nas sociedades onde ele conseguiu concretizar os seus esforços ou quase que ambicionou essa condição. O neofascismo, em certa medida em contraposição, ele lida com dilemas da memória, ele lida com dilemas da política e eventualmente até dilemas do campo jurídico. Então, o ponto de partida é que me parece interessante falar em termos de neofascismo. O neofascismo é um tipo de expressão da história do fascismo que muitas vezes foi tratado como uma nota de rodapé, com certo detalhe. Então, tudo aquilo que aconteceu na primeira metade do século XX até 45 é o que foi importante da história do fascismo. Eu busco entender que não necessariamente, por mais que o fascismo histórico seja o ponto principal do campo de estudo sobre o fascismo, a grande referência analítica, o neofascismo nos parece interessante para quem estuda esse tema, para entender como que os fascistas se reorganizam após 1945, a partir de quais métodos, quais estratégias e assim por diante. Nesse livro eu argumento o seguinte: o neofascismo no Brasil, a despeito de uma certa sincronicidade com o caso europeu no fascismo histórico, ele tem uma dimensão tardia. Por quê? Na Europa, no continente europeu em grande medida, o neofascismo ele se desenvolve de 45 em diante. No Brasil, e em outros países também, é um fenômeno tardio porque começa a existir com uma certa capacidade organizativa, o neofascismo, a partir da transição democrática. O que pode parecer muito paradoxal, que é o momento de uma transição democrática em que essas organizações brutalmente antidemocráticas conseguem consolidar alguma forma de expressão. Então, a partir disso, eu desenvolvo essa noção de neofascismo tardio, ou seja, tentando explicar, almejando explicar por que isso acontece nessa certa temporalidade. E a partir dessa temporalidade, eu entendo que o neofascismo do Brasil ele tem que se desenvolver nesse curto espaço de tempo com uma grande aceleração, porque o contexto internacional já está muito diversificado, com novas estratégias, novos tipos de organizações, com novas demandas, inclusive novos preceitos ideológicos, filosóficos na seara do fascismo em sua totalidade. E eu entendo, então, que o neofascismo no Brasil ele está dividido nessas duas grandes etapas. Por quê? Na primeira grande fase, o neofascismo no Brasil ele se manifesta com referências ao fascismo histórico, com o integralismo, no caso o neointegralismo, e com o nazismo, no caso o neonazismo diversificado, por meio de partidos políticos ou ideias de formação de partidos políticos, por meio do negacionismo do Holocausto e também por meio de uma cultura juvenil urbana dos skinheads supremacistas brancos.
Em grande medida, a referência do neofascismo nessa primeira fase, que é dos anos 80 aos anos 2000, é o fenômeno histórico. Claro, entendendo que é necessário um novo tipo de organização, um novo tipo de congregação de ideias, lidar com esse passado traumático da era dos fascismos e assim por diante. E tem uma questão que é muito importante, não somente na história do neofascismo, mas particularmente no âmbito desse livro, que é entender como que o neofascismo no Brasil vai tentar caminhar juntamente aos seus congêneres internacionais, ou seja, o aspecto da transnacionalização do neofascismo brasileiro, que ele é muito incipiente nessa primeira fase, por várias razões, por questões ideológicas e formativas ou performances do neointegralismo, por questões étnico-raciais também, porque muitos europeus ou estadunidenses não aceitavam dialogar, não viam interesse, não tinham interesse em dialogar com o campo do neofascismo brasileiro. O negacionismo do Holocausto, sim, vai conseguir estabelecer alguns espaços de integração internacional. Isso muda a partir do século XX. A partir do século XXI, muda-se não somente as formas de organização, ou novas formas de organização são inventadas no neofascismo brasileiro, como o neofascismo no Brasil apresenta um caráter de transnacionalização, ou seja, de uma interlocução internacional na América Latina, nos Estados Unidos da América, no continente europeu, inclusive na Rússia, né, em alguns espaços da Rússia. É aí que eu entendo que passa a existir uma segunda fase do neofascismo brasileiro. Por quê? Porque são novos tipos de organizações, novos tipos de ideias e um trânsito efetivamente transnacional. Em grande medida, isso foi facilitado pela utilização das redes sociais. Não somente as redes sociais, mas as novas tecnologias de informação e comunicação. Ou seja, a chegada da internet facilita essa grande aldeia global do neofascismo. Então eles passam a integrar e reproduzir ou produzir em diálogo transnacional. Então o ponto de referência do neofascismo brasileiro na segunda fase não é apenas o passado. Não é apenas o passado do integralismo brasileiro por excelência. Passa a estar mais amplo e mais complexo. Uma hipótese que eu avento nesse livro é uma existência de uma terceira fase. A existência da terceira fase, ela não diria respeito necessariamente a uma grande mutação ideológica ou organizativa do neofascismo, digamos assim, mas é a utilização de novos repertórios. Isso diz respeito a uma linguagem mais radical, uma violência cotidiana mais efetiva, e, eventualmente, a presença de algumas novas ideias, como o aceleracionismo de extrema-direita, que dizem respeito a táticas como o terrorismo. É claro que o terrorismo de extrema-direita não é uma novidade na história política global e tampouco brasileira, mas no campo do neofascismo eu vejo algumas questões interessantes. Então eu vislumbro, na atualidade, por meio de uma radicalização online e material, por meio de uma radicalização individual e coletiva, mediada pelo próprio neofascismo e os seus expoentes, uma terceira fase que ela é mais denotada e conotada, em certa medida, pela intensidade do radicalismo e da violência, não necessariamente por meio de novas ideias. Então, por isso que eu entendo que é um fenômeno tardio e também que ele pode e deve ser dividido em duas e talvez potencialmente 3 fases. Queria agora que você nos falasse sobre as potencialidades da perspectiva transnacional no estudo das extremas-direitas. No caso do bolsonarismo, os vínculos mais debatidos são com o trumpismo, mas como você próprio ressaltou na mesa de que participou neste encontro da AMPU, outros eixos, como o ibero-americano, são também relevantes. O que ganhamos em termos analíticos ao levarmos em conta uma multiplicidade de vinculações transfronteiriças? Acho que um ponto de partida interessante é assentar uma percepção que me parece absolutamente consolidada na historiografia sobre a extrema-direita no Brasil, que a dimensão transnacional não é uma novidade. Então, a transnacionalização da extrema-direita brasileira, ela é um processo que caminha ladeadamente ao próprio desenvolvimento da extrema-direita brasileira. A gente pode pensar, por exemplo, da circulação de intelectuais conservadores e autoritários no campo do catolicismo no início do século XX. A gente pode pensar a partir de intelectuais do campo fascista, também na primeira metade do século XX, a relação existente entre agentes, atores durante a Guerra Fria e também os expoentes mais recentes.
Em grande medida, mais recentemente, uma certa interpretação pública sobre a dimensão transnacional da extrema-direita brasileira toma isso como uma novidade, o que eu acho que tem que ser visto como uma crítica, ou seja, não é uma novidade. Talvez uma certa novidade seja uma certa recomposição de polos de articulação transnacional e talvez também seja uma novidade a intensidade e a efetividade, os resultados dessa condição transnacional. Pronto. Dito isso, o que eu acho que é interessante também pontuar é que se olharmos para a questão transnacional apenas a partir de uma relação Estados Unidos da América e Brasil, a gente situa o ponto de análise na superfície do fenômeno. Na superfície do fenômeno que é, em grande medida, o fenômeno da política institucional, que é muito importante ser analisado, mas não pode ser analisado como a única causa, efeito, espaço e esfera de articulação da extrema-direita. Então a gente tem que olhar uma certa gradação, um certo escalonamento, vários níveis de articulação e atuação das direitas radicais e das direitas extremadas. Então eu entendo que, ponto A, para analisar o transnacionalismo, precisamos entender essa dinâmica muito plural, não ficar circunscritos apenas à dimensão da política institucional ou do fenômeno que, por hora, talvez a gente consolida como, e concorda em denominar como bolsonarismo. Indo além disso, a gente consegue olhar com uma maior amplitude, né? Ou seja, os outros polos de integração do transnacionalismo. Mas além disso, é interessante considerar que o transnacionalismo diversificado está inscrito na lógica do próprio bolsonarismo. Ou seja, não são apenas organizações grupusculares, como organizações neofascistas, que vão tentar tatear globalmente possíveis campos e polos de interlocução. O próprio bolsonarismo vai fazer isso. E por que o bolsonarismo está disposto a isso? Se talvez Trump e os Estados Unidos seria a única grande referência para ele. Veja, porque o bolsonarismo também é um fenômeno que está embebido ou está submerso em águas profundas da história da extrema-direita brasileira e também da história transnacional da extrema-direita brasileira. Então o bolsonarismo ele consegue tatear outros polos de integração internacional num diálogo efetivamente transnacional. Acontece que a dimensão latino-americana, e mais do que isso, a dimensão ibero-americana, ela é muito importante para o campo da extrema-direita, porque a extrema-direita ela é fundamentalmente, não exclusivamente, mas fundamentalmente ultranacionalista. No mínimo nacionalista, mas potencialmente ultranacionalista. Então os mitos de origem da nacionalidade, as proximidades linguísticas, os ideários políticos estão circulando no universo da extrema-direita no Brasil desde o começo do século XX até agora a primeira metade do século XXI, são polos percebidos como fenômeno de internacionalização no trânsito transnacional da extrema-direita brasileira. Então a dimensão ibero-americana se consolida como um aspecto muito importante de solidariedade entre esses atores políticos, de pontos de convergência do ponto de vista de valores políticos ou de ambições políticas comuns, e também de uma simultaneidade de origem histórica. Afinal de contas, a extrema-direita portuguesa, em algum momento, ela vai ter uma relação simbiótica com a extrema-direita brasileira. A mesma questão pode ser dita a partir da extrema-direita latino-americana e, eventualmente, no próprio caso da Espanha. Ou seja, existe um espaço geográfico, existe um espaço político, um espaço internacional para uma outra integração transnacional. Ou seja, além de olhar para o norte, a gente precisa olhar também os outros espaços transnacionais, porque se efetiva de modo bastante nítido essa capacidade de interlocução, essa capacidade de articulação, e também não nos torna fixados numa análise muito imediata, muito voltada para a esfera institucional, e se esquecendo também de um trânsito histórico que também se manifesta na complexidade da atualidade da coisa. Para fechar, queria que você falasse um pouco sobre os métodos e estratégias que você vem adotando em suas pesquisas. Em uma boa parte do seu trabalho, você lida com fenômenos recentes, cujos desdobramentos nos interpelam cotidianamente. Além disso, a própria lógica do funcionamento das redes e o fato de que alguns dos movimentos que você estuda funcionarem nas margens da legalidade façam que muitos dos materiais pertinentes sejam extremamente efêmeros e fugidios. Poderíamos dizer que você trabalha movido por um certo dever de registro e de arquivamento? De forma mais ampla,
como o estudo das extremas-direitas e dos neofascismos te faz refletir sobre o seu papel como historiador. Estudar a extrema-direita na atualidade, em grande medida, não exclusivamente, mas em grande medida, é pensar uma história digital da extrema-direita. E pensar uma história digital da extrema-direita não é pensar a partir de, e exclusivamente, das fontes de pesquisa, ou seja, fontes que são essencialmente digitais. É também pensar uma lógica da produção do digital dentro desse espaço, dentro desse campo, dentro dessa articulação política. Porque não é um mero detalhe que uma grande parte da militância, uma grande parte de grupos atuantes no espaço da extrema-direita são grupos que são forjados a partir de uma lógica digital. Não apenas pelos dispositivos digitais, mas a partir de uma lógica digital de comunicação, a partir de uma lógica digital de construção de identidades individuais, mas também de identidades políticas e também, por consequência, de identidades coletivas. Então eu entendo que a dimensão da história digital não é apenas uma dimensão de fonte, não é apenas isso. É uma dimensão da interpretação da lógica de produção de sentido pelo campo digital. Um pouco do debate que acaba chegando não somente da história digital, mas também das humanidades digitais. E sem dúvida existe a partir dessa realidade de fonte, a partir dessa realidade de abordagem, existem algumas problemáticas, que é uma questão de impacto político da coisa, de preocupação política, individual, mas também profissional com essa questão. E também o problema das próprias fontes, né, da efemeridade e eventualmente de algumas das fontes que são absolutamente ilegais ou potencialmente criminalizadas não somente na realidade brasileira, como na realidade de outros países, dada a sua dimensão transnacional. Então, a minha preocupação de pesquisa, ela acaba sendo movida muito por essas duas questões. Primeiro, uma certa origem individual, uma origem política, também uma origem historiográfica muito movida por uma percepção antifascista da condição, mas também sem deixar me impregnar absolutamente por uma militância antifascista, que seria também muito problemático. E a preocupação efetiva de um historiador do tempo presente com as suas fontes. Dada essa dimensão, a gente lida, quem pesquisa esse tema, as pesquisas que eu desenvolvo, os colegas de pesquisa, as pesquisadoras e pesquisadores que eu oriento, a gente tem que ter uma preocupação muito efetiva com compromisso ético, com compromisso político e também com compromisso, em certa medida, documental da coisa, né? De entender a lógica de produção desses documentos digitais e como é necessária uma grande sistematização de bancos de dados para fins de pesquisa. Por quê? Porque os bancos de dados, primeiro, por uma questão da prática da operação historiográfica, digamos assim, né? A fonte nós precisamos, nesse caso, salvaguardar. Mas, além disso, existe uma dinâmica que é a pesquisa, toda pesquisa é uma pesquisa coletiva. Eu entendo que nós precisamos partir desse ponto de partida que é a produção historiográfica é uma produção coletiva. Coletiva entre indivíduos e coletivo entre sociedade. Por isso a sua função social. E dado que é uma produção coletiva, é necessário que a gente esteja preocupado em disponibilizar, quando necessário, quando houver a necessidade de diálogo, as aberturas de diálogo, as nossas fontes para pesquisadores e pesquisadoras que também produzam a partir dessa dimensão historiográfica ou de disciplinas afins sobre esses objetos. Então a sistematização, a construção de bancos de dados, ela é muito interessante para salvaguardar a documentação, utilizando inclusive mecanismos digitais para isso, né? Coleções, por exemplo, em repositórios como Internet Wayback Machine e assim por diante. Mas tem uma outra questão que é também importante, que esse tipo de produção documental é uma produção que pode, e não raramente, é útil para a sociedade de uma maneira mais ampla, para a questão em relação como lidar com o discurso de ódio, como lidar com a violência política, como lidar com ataques às minorias. Então, não é raro que muitos desses conteúdos que nós temos contato como pesquisadoras e pesquisadores, que nós sistematizamos em nossos bancos de dados, em pesquisas coletivas, individuais, mas também em torno de grupos de pesquisa, pode e deve, no meu entendimento, servir de referência para discussão pública sobre esse tema. Por exemplo, o caso brasileiro,
a dimensão jurídica, legal, sobre a disseminação do discurso de ódio é bastante datada. Ela lida com uma produção de sentido, uma interpretação com a produção de sentido, iconografia e grupos da extrema-direita, sobretudo do campo do neofascismo, orientada para um tipo de produção que foi uma realidade dos anos 80. Então, como o neofascismo brasileiro nos anos 80 aos anos 2000 estava em uma fase distante da fase atual, é necessário também que exista um debate público sobre essa questão. E como que pode existir esse debate público? A partir de intervenção de acadêmicas e acadêmicos que debatem esse tema, que produzem um conhecimento acadêmico, mas socialmente referenciado sobre esse tema de pesquisa. E para isso é necessário não somente a produção acadêmica, no caso, historiográfica, mas também um acervo documental que esteja possibilitado a estabelecer diálogos mais amplos com a sociedade. O que eu quero dizer, em grande medida, é que o próprio debate público sobre o tema ele precisa ser também atualizado. E as pesquisas se tornam referências para estabelecer uma maior profundidade e um maior senso de complexidade sobre o tema, pois ele é complexo, a interpretação também tende a ser minimamente complexa, e os resultados na sociedade também. Então, a questão não é apenas a fonte digital em si, mas sim como vamos lidar com a fonte digital sendo produzida no digital por indivíduos que são radicalizados em grande medida no campo digital e como isso impacta não somente a sociabilidade digital de todas e todos nós, mas também a totalidade da vida material da sociedade brasileira, mas também da sociedade global. Professor, mais uma vez, em nome de toda a equipe da revista Vale História, eu queria agradecer pela gentileza e pela disponibilidade em conversar conosco. Eu que agradeço. Convidamos a todos e todas a explorarem o nosso canal e conhecerem outras entrevistas realizadas por Vale História.